Olá, boa tarde a todos. O nosso trabalho foi uma resenha sobre um artigo de aplicação da estrutura da comunidade fitoplânctônica para classificar as principais bacias hidrográficas que influenciam o status de poluição de uma bacia lagunar. O desenvolvimento de critérios de bioindicadores para avaliar a integridade dos sistemas aquáticos baseia-se em conceitos de regionalização, abordagem multimétrica e condições de controle ou referência. Com isso, houve a aplicabilidade desses critérios como referência nas avaliações das condições aquáticas regionais. Estudos globais e regionais estão adotando o uso do Índice de Integridade Biótica, IB, como técnica de avaliação biológica para medir a saúde ecológica, status de poluição de rios, lagos e outros sistemas aquáticos. O uso do IB é um método de bioavaliação mundialmente aceito e utiliza avaliações em escala regional. O plâncton tem sido utilizado em estudos para avaliar a extensão da poluição e degradação aquática, junto com a condição dos recursos biológicos. É ideal para o monitoramento da qualidade de água oceânica e de ecossistemas lacustres, como foi feito no presente estudo. Pois é uma abordagem barata, pois as coletas de amostras têm uma alta sensibilidade às mudanças ambientais. Todas as componentes do ecossistema lacustre são influenciadas pela dinâmica do plâncton, sendo um ótimo bioindicador de metais em ecossistemas aquáticos, pois acumula e armazena esses poluentes. A interação das propriedades físicas, químicas e biológicas está ligada à produção de fitoplâncton, o que gera influências. Essas influências em rios e córregos tropicais são interessantes. As variações sazonais de fluxo mudam a heterogeneidade de canal e as respostas aos processos e das atividades de captação. Com isso, o uso dos IBs em vários grupos taxonômicos é necessário, ainda mais o uso de plâncton para esse fim na região dos Grandes Lagos da África. Há pouca informação existente de como as bacias hidrográficas influenciam nas contribuições da poluição ou na qualidade de água de um lago. Por isso, possui um papel central na determinação da eutrofização de um lago e de seu aporte de nutrientes, nitrogênio e fósforo. O estudo documenta o desenvolvimento de um índice de integridade biótica de fitoplâncton, PIB, para classificar o status de poluição das principais bacias hidrográficas da porção queniana do Lago Vitória. A possibilidade de replicar os resultados do presente estudo em outras regiões dos Grandes Lagos ao redor do mundo também é examinada. O estudo foi realizado no Lago Vitória, que fica no país da Quênia, na África Ocidental. Este lago serve como base de agricultura, pecuária, pesca, para várias comunidades que usam esses meios como formas de subsistência. Lago Vitória, ele apresenta diversos lagos na parte inferior e na parte superior dele. Nos lagos da parte inferior, no qual representa 45% de toda a sua bacia, as comunidades utilizam esse lago principalmente para fonte de água, emprego, transporte, energia, lazer, alimento e pesca artesanal. Porém, eles são ameaçados por empreendedorismos urbanos, sendo que liberam resíduos químicos e industriais, no qual resulta na diminuição de cobertura florestal, que consequentemente compromete a produtividade primária, o fitoplâncton, e a qualidade da água, e que acaba afetando diretamente nas comunidades de peixe e em toda a comunidade que utiliza esse lago para a forma de subsistência.
O lago foi adversamente afetado pelas descargas de resíduos de várias atividades ao redor do mesmo. Os impactos de poluição por descargas agrícolas, municipais e industriais são visíveis. Com isso, cianobactérias floresceram e estão se tornando um fenômeno cada vez mais comum perto das margens do Lago Vitória. Com o objetivo de diminuir a poluição do Lago Vitória, foram feitas amostragens em 3 diferentes pontos de cada rio, sejam eles na montante, na foz antes de desaguar no lago e após desaguar no Lago Vitória. Com isso, foram realizadas amostragens tanto do ecossistema como físicos e químicos da água e da fauna, o fito e o zooplâncton. Essas amostras foram realizadas análises em cima delas, no qual foram verificados se é redundantes ou não. Realizou-se um teste estatístico denominado de ITNE. No caso, se o P fosse maior que 0,5, ele não seguiria a avaliação. Portanto, posteriormente, as amostras que seguiram para avaliação, elas foram avaliadas por especialistas da área, no qual denominaram o seu valor final de índice. Após feita essa análise, foi verificado os tipos de fitoplânctons presentes em cada rio que desaguaram no Lago Vitória. Posteriormente, foi feita uma classificação das classes dos mesmos e no final, com os resultados finais, foi feita uma classificação em cima do Lago Vitória, decorrente se ele é um lago que está poluído ou não. A amostragem foi realizada em julho para a estação seca e em março para a estação chuvosa de 2016 a 2018. Cada amostragem durou em cerca de 10 dias. Foram realizadas amostragens após o uso da terra, tanto na montante quanto na foz antes de desaguar no lago e na foz depois que foram desaguados no lago. Então foram feitas amostragens de profundidade máxima, condições climáticas, característica do local e localização do sistema. Estudou-se relações entre os parâmetros físicos e químicos e a comunidade fitoplanctônica. Isso facilitou o apontamento dos parâmetros físicos químicos que podem ter influenciado o lago, como explicar as variações do Índice Fitoplânctonico de Integridade Biótica, o PIB, no qual foi validado para estabelecer o nível de robustez das principais bacias hidrográficas em relação à poluição dos lagos e fortalecer os resultados do PIB final. Isso foi realizado comparando a mudança de fitoplâncton e zooplâncton, bem como comparando o valor final de integridade biótica de cada local com a ocorrência de zooplâncton. Por último, foi realizado uma amostragem com 12 diferentes métricas, sejam elas as famílias de fitoplâncton, espécies diferentes de fitoplâncton, abundância de diatomáceas, biodiversidade de diatomáceas, no qual foi diferenciado por números 0,01, 00,3 e 00,5. Aquelas amostras que ficaram com p-valor próximo de 0,001 representa números inferiores a 25%. Nesse caso, são as espécies que se esperam que diminuam com a poluição do lago. Valores iguais ou próximos de 0,03 são aquelas espécies, aquelas famílias que apresentarão valores médios de controle. Então não vai nem diminuir nem aumentar muito, vai ficar ali
mediando com a poluição. E valores acima de 65%, no qual são os valores de P de 0,05 para cima, são aquelas famílias ou espécies que não serão afetadas com a poluição. Então, em relação aos resultados do estudo, começando pelos parâmetros físicos e químicos da água, temos que os locais de amostragens dos rios Som do Mírio e Inzóia exibiram os maiores valores de concentração de fósforo total e nitrogênio total, respectivamente, né? Com o fósforo total tendo sua maior concentração de 183,0 na foz do rio Inzóia, enquanto o nitrogênio total teve a maior concentração na foz do rio Som do Mírio, no valor de 2.056,9. E as concentrações tanto de fósforo total, nitrogênio total e condutividade elétrica foram as que mais variaram entre os locais e apresentaram um valor de P significativo de acordo com a análise de ANOVA. E os maiores valores de condutividade elétrica foram encontrados logo após a foz de três rios, sendo o Inzóia, o Iala e o Som do Mírio. A exceção foi o Cuja, que teve o maior valor de condutividade elétrica ao seu montante. Ainda comentando sobre as variáveis de condutividade elétrica, fósforo total e nitrogênio total, elas também foram as que tiveram maior correlação com a comunidade de fitoplâncton, segundo a correlação de Pearson, né? Elas tiveram aí um score maior que 0,7, né, as três, e isso na escala, né, de correlação de Pearson varia de -1 a 1, então tiveram uma relação bem alta, né, com a comunidade fitoplantônica. Então, sobre o índice fitoplantônico de integridade biótica, né, 8 das 12 métricas de fitoplâncton selecionadas diferiram significativamente entre os locais de amostragem e estações do ano, né? Isso de acordo com a análise de Kruskal-Wallis realizada. Então, sobre essas métricas, aquelas que foram consideradas significativas foram a riqueza de famílias de fitoplâncton, a riqueza de espécies de fitoplâncton, a riqueza de gêneros de não diatomáceas, o biovolume total de fitoplâncton, a abundância relativa de fitoplâncton, o índice de Piolou, o índice de Whittaker e o biovolume de diatomáceas. E daquelas que não foram significativas e não entraram, né, para o índice depois, foi a abundância relativa de não famílias de diatomáceas, o índice de diversidade de Shannon-Wiener, a abundância de diatomáceas e a abundância relativa de aula caseira ambígua. Então aqui comentando, né, da tabela 2, que ela traz de como interpretar, né, os valores dos ranges do PIB, né, que ela seleciona em 3 categorias de integridade, né, de boa, que é quando a qualidade da água vai ser boa, né, ela é pouco poluída, que ela aí varia de igual a 35 para cima, né? E daí a segunda categoria, que é moderada ou então mediana, o valor do PIB, né, do local tem que ser de 27 a 34, e a última categoria que seria pobre, né, que tem uma pobre qualidade de água, já tem um certo grau de degradação. E então, o índice, né, desse local deveria ser de igual a 26 ou menor. Então, aqui trazendo o resultado do índice de integridade biótica do fitoplâncton, temos aqui então que o rio Cuja que teve seus locais de amostragens como que menos tiveram importância para influenciar, né, na poluição da bacia do lago ou na qualidade de água, né? Temos ali que no rio Cuja tiveram um índice ali de 28, 32 e 30 com uma média de 30, né? Quanto maior, né, é uma melhor qualidade de água, né? Enquanto o rio Inzóia teve uma média de 24 e ali teve ali, né, NZ1 24, NZ2 22, NZ3 23, e esse teve o menor índice, né, do PIB nesse estudo, e então é aquele que mais teve importância ao influenciar na poluição do lago e na qualidade da água.
Também é possível observar que nenhuma das bacias hidrográficas exibia uma boa qualidade da água e apenas características de baixa poluição, né? Como mostrado no índice anteriormente, né? Para ser considerado uma boa qualidade da água, precisaria ter um índice maior que 35. Né? Nenhum dos rios apresentou esse índice. Podemos observar também que os rios do sul foram melhores classificados em comparação com os do norte. Então, tem uma variação aí longitudinal, né, da variação desse índice longitudinal, partindo dos rios do sul, sendo menos poluídos, e ao do norte, sendo mais poluídos. Né, então, aqui, falando... Aqui mostrando, né, no primeiro gráfico ali, o gráfico A, da figura 3, entre os pontos amostrados e a abundância, né, do plâncton, né, sendo a sua densidade, os picos de fitoplâncton ocorreram após as abundâncias de zooplâncton, ou então elas coincidiram entre si, né? Como a correlação desse gráfico ela foi muito baixa, ela teve uma R quadrada de apenas 0,50, os autores não conseguem afirmar, né, o que realmente aconteceu, porque justamente nesse próprio gráfico já dá para observar. Não dá para saber se teve o pico do fitoplâncton após do zooplâncton ou se realmente elas coincidiram, né? Não dá para saber por isso aí. A análise do PCA agrupou a relação entre os scores do PIB e a abundância de zooplâncton em 3 grupos. O primeiro grupo consistiu nos locais de amostragem com alta pontuação do PIB, como KU3, SM2, KU2, SM1 e KU1, com relações negativas, né, com o zooplâncton. Como dá para observar no gráfico ali, né, todos as setas ali indicando zooplâncton estão para o outro lado do gráfico, né, então, como ela está do outro lado, então possui uma relação negativa. E o segundo grupo foi formado por locais de amostragem com pontuações medianas no PIB, como SM3 e YA3, tendo correlação positiva com ciclópoda e copépoda. E por último, o terceiro grupo consistiu nos locais de amostragens que tiveram baixa pontuação no PIB, como NZ1, YA1, NZ2, YA2 e NZ3, exibida com relação negativa com cladócera. Então, na discussão, temos que os níveis mais altos de nitrogênio total e fósforo total na foz dos rios que desaguam no Lago Vitória estão causando um maior enriquecimento de nutrientes no lago, sendo então atribuíveis ao aumento das atividades antropogênicas em sua bacia e à natureza da bacia. E os fortes coeficientes de correlação de Pearson, né, como já falado anteriormente, dos níveis de fósforo total, nitrogênio total e condutividade elétrica em comparação com a comunidade fitoplânctônica, ilustraram a influência de concentrações de nutrientes de alta condutividade elétrica no status da qualidade da água nas regiões mais baixas, né, do Lago Vitória. E isso pode ser atribuído à natureza semifechada do Golfo de Winnan, associadas a atividades antropogênicas a montante. Ainda segundo os autores, a variação fitoplânctônica também deve estar relacionada a outros fatores que não constam nesse estudo, como as descargas diretas de águas residuais, desmatamentos e atividades agrícolas, né? Mas como isso não constava, né, esse tipo de métrica não estava no estudo deles, então ainda eles estão levando em consideração esses fatores. As variações nas larguras e profundidades dos rios também podem ter afetado o PIB, né? Isso ocorre porque pequenos rios com uma alta concentração de nutrientes podem estar relacionados à baixa qualidade de água e ao baixo PIB, né? Então, um rio de pequeno porte ele pode ter uma maior concentração, porque a sua área é menor, né? E por outro lado, um rio que é relativamente não poluído, com baixas concentrações de nutrientes,
E um alto PIB pode estar associado a altas cargas de nutrientes no lago e, portanto, ter uma influência maior na qualidade de água do lago do que um rio pequeno com alta concentração de nutrientes. Então, isso quer dizer o quê? O rio ele pode ter uma pequena concentração, mas é devido à sua área. Mas em relação à quantidade de nutrientes que ele pode estar jogando no ambiente, um rio maior, mesmo tendo a menor concentração, pode estar poluindo mais. E o biovolume do fitoplâncton, né, ele foi relativamente baixo quando comparado às concentrações de nutrientes observadas. E como resultado da robustez de tais descobertas, a ordem dos valores do PIB das principais bacias hidrográficas dos rios Cuja, Som do Miro, Iala e Inzoia, das pontuações mais altas às mais baixas, né, respectivamente, ilustra o gradiente de influência no status de poluição da bacia do lago de norte a sul, né, como mostrado já lá no gráfico anteriormente, né, tem um gradiente longitudinal aí, dos rios, né, em relação à sua qualidade da água. Então a poluição do lago também está seguindo esse mesmo rumo. E a falta de boa qualidade da água nas classes de integridade biótica indica que a bacia do lago está se deteriorando devido às atividades antropogênicas em escala longitudinal. Isso ocorre porque, com o índice de descrições e pontuações de adequação, quaisquer pequenas diferenças nas pontuações podem indicar uma grande variação no status do ecossistema da bacia. Então, como conclusão, o presente estudo fornece resultados preliminares, né, para o desenvolvimento de uma abordagem do índice de integridade biótica na região com base nos atributos do fitoplâncton. O PIB desenvolvido classificou a ordens dos rios Cuja, Som do Miro, Iala e Inzoia, dos mais altos para o mais baixo, respectivamente. E o PIB correspondeu estreitamente ao acoplamento da qualidade da água, atributos fitoplânctônicos e influências antropogênicas. E assim, então, o estudo oferece uma ferramenta de apoio, né, à decisão para um gerenciamento mais eficaz da bacia do Lago Vitória.